Com a palavra, o governador Geraldo Alckmin. Muito boa tarde a todas e a todos. Estimado governador do estado de São Paulo, Márcio França, sua esposa Lúcia, saudar aqui a senhora, sua mãe, seus filhos, netos, toda a família, ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, chanceler Aloysio Nunes, ministro de Estado das Relações Exteriores, senadores da República, José Serra, o nosso ex-governador, Lídice da Mata, do estado da Bahia, general de Exército João Camilo Pires de Campos, comandante militar do Sudeste, desembargador Eduardo Cortes de Freitas Gouveia, representando o nosso presidente do Tribunal de Justiça, ministros Andréa Matarazzo, Andréa Calab, José Gregori, quem vi aqui, desembargador Carlos Eduardo Calduro Padim, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Renato Martins Costa, Walter Sabella, procurador-geral de Justiça do Estado em exercício, Juliana Garcia Belocchi, defensora pública-geral do Estado em exercício, Dr. Márcio Elias Rosa, secretário de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania, em nome de quem quero saudar aqui todos os secretários de Estado, Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB, em nome de quero saudar aqui todos os partidos políticos, senhores parlamentares, federais, estaduais, municipais, representantes do corpo consular, prefeitas, prefeitos, autoridades religiosas, autoridades civis e militares. Quero trazer um abraço muito afetivo ao Márcio França e à Lúcia, e inclusive em nome da Lu, minha esposa. Dia 2 de abril, fez 3 anos do falecimento do Tomás, e a Lu fez a Rota da Luz para ir a pé de Mogi até Aparecida. Fez no primeiro ano e está repetindo começou no dia 2. Então ela saiu no dia 2, domingo, são 210 quilômetros a pé, dormiu a primeira noite em Mogi, depois Guararema, Santa Branca, Paraibuna, Redenção da Serra, hoje dorme em Taubaté, amanhã em Pindamonhangaba, e no domingo nos encontraremos todos para a missa do Tomás lá em Aparecida. Mas pediu muito que trouxesse um abraço muito carinhoso, de Lúcia para Lúcia. E eu tenho certeza de que a Lúcia França vai fazer aí um grande trabalho na área social, fazendo aí toda a diferença. Amigas, amigos, despeço-me hoje do cargo para o qual tive o orgulho de ser eleito e reeleito pelo povo paulista, vitorioso na última eleição, em 644 dos 645 municípios do nosso estado de São Paulo. Merecedor da confiança e do voto de mais de 12 milhões de eleitores. Mas para mim, esta não é uma solenidade de fim, é sobretudo o marco de um início. O nosso governo não terminou, ainda temos muito a servir,
muito que concluir, muito a entregar à população do nosso estado. Essa missão cabe agora às boas e competentes mãos do, a partir de hoje, governador Márcio França. Márcio França foi um companheiro leal e presente em todos os momentos importantes do nosso governo, desde 2015. Aliás, no outro mandato, foi ele o primeiro secretário de Turismo do Estado de São Paulo. Deu um grande impulso. Hoje, turismo é emprego, renda, oportunidade. Inclusive, de sua iniciativa, os MITs, municípios de interesse turístico, 140 no estado de São Paulo, gerando renda e ativando a nossa economia. Continuará a ser, sabe o que faz, e tenho certeza, fará um belo e grande trabalho. São Paulo está em ótimas mãos, mãos honradas, experientes, competentes. Hoje, ao me desligar do cargo de governador do estado de São Paulo, um dos mais elevados a que um homem público brasileiro pode aspirar. Manifesto minha convicção de termos realizado muito daquilo com que nos comprometemos, junto aos 45 milhões de brasileiros que aqui vivem. Se mais não fizemos, não terá sido por falta de esforço, de dedicação e de empenho, tanto pessoal quanto de toda a nossa equipe. Tenho a certeza de termos feito o melhor, ainda mais quando se considera, e isso é um fato incontestável, que atravessamos a pior crise econômica do país em décadas, sem deixar o Estado afundar junto, sem permitir que a nossa economia parasse, sem que os serviços prestados à população entrassem em colapso, como temos visto pelo Brasil afora. Governamos sem ceder ao apelo fácil da demagogia ou ao canto enganoso do populismo. Governamos com realismo, serenidade e seriedade. Única maneira de cuidar melhor do nosso povo. Governamos de maneira austera, e isso não é demérito, é motivo de orgulho, porque uma das formas mais perversas de perpetuar desigualdades e alimentar privilégios, alguns dos principais desafios que nosso país tem que enfrentar e vencer é tratar com irresponsabilidade as contas públicas. Em nossos governos, fizemos o contrário. Aqui as contas estão em ordem, com o mesmo rigor que nortearam os governos desde o nosso saudoso e querido Mário Covas, passando pelo nosso querido e aqui presente senador José Serra e o governador Alberto Goldman, por uma razão tão singela quanto inescapável, para que o dinheiro público sirva melhor
a quem é seu dono de direito, o público, o povo. Nenhum governante gosta de adotar medidas de austeridade. Lamentavelmente, há momentos em que elas são necessárias para que os recursos públicos sejam tratados com responsabilidade. Considero ser dever de todo servidor público eliminar desperdícios, economizar onde é possível economizar, para atender quem mais precisa do Estado e evitar que a parcela mais pobre da nossa população seja mais penalizada em momentos de crise. É nosso dever, em suma, gastar menos com o governo para investir mais nas pessoas. Mas como eu disse, não quero dar a este momento um caráter de fim. Ele é sim um ponto de largada para uma nova fase e para uma mais desafiadora missão. Deixo hoje o governo do Estado de São Paulo para me apresentar nos próximos meses ao eleitorado brasileiro, pelo meu partido, o PSDB. A eleição esta é uma eleição definidora para o futuro que almejamos para o nosso país. O que está em jogo não são apenas os próximos 4 anos, mas sim, e não é exagero dizer, as perspectivas de toda uma geração. Em respeito a todas as pessoas que nos últimos anos perderam o emprego e a esperança em um futuro melhor, o Brasil não pode errar novamente. Não podemos incorrer de novo no equívoco que significou o resultado da eleição passada, que jogou o país na recessão, acentuou a divisão política entre nós e levou milhões de brasileiros de volta à situação de pobreza, numa piora das condições de vida sem precedentes na nossa história recente. O que o Brasil quer é voltar a sonhar, a crescer, a produzir, a gerar empregos, quer ter um destino próspero e não uma sucessão de desalento e dissabores, ao passo de disputas e querelas partidárias. Quer diálogo e solução e não o confronto. Vamos nos unir, não nos separar. A tarefa que nos espera exige o trabalho conjunto de milhões de braços, juntos por um mesmo ideal, um Brasil melhor para todos os brasileiros viverem. Muitos já me conhecem, sabem que falo menos e procuro fazer mais. Nas beiradas da Mantiqueira, do Brasil de onde eu venho, do nosso interior, naquele Brasil onde o que vale é o olho no olho, o que conta é mesmo o trabalho. E é isso que eu hoje trago no meu mais íntimo do ser. O que tenho a oferecer, como ofereci nestes anos todos, servindo ao povo de São Paulo. Trabalho, dedicação com afinco. Não pretendo vender promessas fáceis para a população. Pretendo apresentar dizendo a verdade,
agindo com realismo, com franqueza e serenidade para enfrentar um desafio que não é simples, mas que vale a pena ser enfrentado pelo povo e pelo nosso país. O que aguarda o vencedor deste ano nas eleições presidenciais é um governo difícil, com uma herança duríssima deixada pelo PT, que nesses quase 2 anos, desde o impeachment, apenas começou a ser enfrentada pelo governo do atual presidente da República. Falta muito. Não alimentemos ilusões, nem restem dúvidas. Todos sabemos que o início será difícil. Minha convicção no trabalho árduo, sério, no entanto, me faz crer que este é o único caminho possível para soerguer o nosso país do buraco em que foi jogado por anos de maus tratos, de desrespeito, de abuso por forças políticas cujo único interesse era perpetuar-se no poder. Temos todas as condições. Temos todas as condições de mudar este jogo, de virar este jogo, e vamos fazê-lo. E o nosso principal ativo, nosso maior patrimônio para vencer esta batalha está aí à nossa disposição. 200 milhões de mulheres e homens dispostos a trabalhar duro todos os dias por uma nação melhor. Nação que tem um povo como o brasileiro, pode tudo e nós podemos. O Brasil cansou da corrupção, da roubalheira, do desrespeito, da indecência, do compadrio, do patrimonialismo. Está farto de ver poucos privilegiados se darem bem, enquanto a maioria paga a conta. Não tolera mais assistir a corporações públicas e privadas se apropriarem do que deveria servir ao bem comum e não aos interesses de uns poucos. O Brasil que trabalha e produz também não aguenta mais os cupins da ineficiência, da improdutividade, da morosidade. Não suporta o Brasil do Estado gigante, da burocracia, que não servem a quem mais precisa, porque servem apenas a quem mais os parasita. O que o brasileiro quer é básico, é respeito, oportunidade, dignas condições de vida. Saúde desde o berço, com foco à atenção básica, no atendimento preventivo, que poupa recursos públicos e salva vidas. Educação de qualidade, que abre caminhos para uma vida melhor para nossas crianças e jovens, para que sejam cidadãos, para que tenham melhores condições no mercado de trabalho, independentemente de classes, raças ou crenças. Emprego que gera oportunidade de um presente mais confortável e um futuro mais seguro e promissor. Segurança que resguarda nosso maior bem, a vida humana. Combate incansável ao crime que violenta e atormenta a tranquilidade de todo um país. Mobilidade que transforma a perda de tempo em mais tempo livre de estudo, de lazer ou com a família. Moradia, que é sinônimo de dignidade para as pessoas. Cultura, que engrandece a alma, enaltece nossas tradições, ressalta os valores de um povo. Respeito à sustentabilidade e atenção aos recursos naturais, sem os quais não haverá futuro algum. Combater de maneira incessante as nossas mais dolorosas chagas,
a desigualdade social e a concentração de renda, ambas agravadas pela crise econômica. Ambas agravadas pela crise econômica, patrocinada pelo governo que se dizia dos pobres. Criar emprego, dar oportunidade digna aos mais de 12 milhões de brasileiros que aguardam uma chance de trabalhar, destravar a nossa economia, integrar nosso parque produtivo ao resto do mundo, desbravar fronteiras, aproveitar os benefícios do comércio global e da economia de mercado, impulsionar a inovação, atrair investimentos privados para nossa depauperada infraestrutura, acelerar as concessões, as privatizações, as parcerias público-privadas, inspirar-se na produtividade e no vigor do agronegócio brasileiro para tornar o Brasil um país mais competitivo e mais próspero. Cuidar com a devida atenção da gente que só quer que o Estado não lhe atrapalhe o caminho, a fim de que possa produzir mais e crescer. Colocar a estrutura de financiamento e de crédito público a serviço de quem realmente precisa e não dos amigos do rei e da depredação do patrimônio público, como aconteceu nos anos recentes. Aqui todos convivemos bem. Os nascidos no Estado, os que vieram do Norte, do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, do resto do Sudeste. Os que migraram para cá e formaram a mistura que desde a origem molda o povo paulista. O nosso segredo é o mesmo que precisa orientar a reconstrução do país, o de saber partilhar, aproximar, somar, agregar. Neste dia de hoje, que é um ponto de partida e não chegada, começa uma travessia para um Brasil que represente a união do país que dá certo e o repúdio ao que tem nos levado a dar errado. Tenho a certeza de que é possível e é imperativo fazer a boa política para o bem comum. Digo mais, o bem comum é a novidade que os brasileiros tanto merecem em política. Hoje, me despeço do cargo de governador de São Paulo, mas nunca de São Paulo. Essa terra amada, essa terra amada, em que o trabalho transforma sonhos em realidade. O sonho agora é ajudar o Brasil a transformar os seus grandes sonhos em realidade. Um grande abraço a todos.